Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 19. Oráculo contra o Egito. Eis que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o Egito sente desfalecer sua coragem. Excitarei os egípcios uns contra os outros, e eles se baterão, irmão contra irmão, amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá a cabeça, e eu abolirei sua prudência. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, os evocadores de mortos e os adivinhos. Entregarei esta terra nas mãos de um soberano cruel. Um rei implacável a dominará. Oráculo do Senhor dos Exércitos. As águas do mar se estancarão, e o rio se tornarão seco e árido. A água estagnará nos canais, os rios do Egito diminuirão e secarão. Juncos e caniços murcharão. Nas campinas à margem do Nilo, tudo que cresce ao longo do rio secará, cairá e desaparecerá. Os pescadores ficarão desolados. Os que lançam anzol no rio se lamentarão, e os que lançam suas redes às águas ficarão consternados. Os que trabalham o linho ficarão decepcionados. Os cardadores e os tecelões serão confundidos, e os tecedores ficarão à míngua, e todos os trabalhadores em desolação. Os príncipes de Tanis enlouquecerão. Os sábios conselheiros do faraó formarão um conselho insensato. Como ousais dizer ao faraó: eu sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde está agora os teus sábios, que eles te anunciem e te façam saber os desígnios do Senhor dos Exércitos contra o Egito? Os príncipes de Tanis perdem a razão. Os príncipes de Mênfis são iludidos, e os chefes das tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu entre eles um espírito de vertigem, e eles vagueiam por todo o Egito sem desígnio certo, como um bêbado que cambaleia em seu vômito. O Egito não está em condições de decidir o que devem fazer a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sobre a ameaça da mão do Senhor, levantada sobre eles. Então a terra de Judá será o terror do Egito. Logo que se fale nela, ele se encherá de pavor por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra ele. Naquele tempo haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã e jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, em suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. E eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito. Quando maltratado pelos opressores, invocarão o Senhor, e ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, aos egípcios. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo, e lhe oferecerão sacrifícios e obrações. Farão votos ao Senhor e o cumprirão. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los. Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Naquele tempo, haverá um caminho do Egito para a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria. O Egito e a Síria renderão culto ao Senhor.
Naquele tempo, Israel será um terceiro aliado ao Egito e à Síria, objeto de bênção no meio da terra, que o Senhor dos Exércitos abençoará nesses termos. Bendito seja meu povo do Egito, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse capítulo hoje 19, o Egito, a nação que escravizara o povo de Deus durante aproximadamente 400 anos. Êxodo capítulo 1. Era odiado pelo povo de Israel. Ainda assim, a nação de Judá estava considerando uma aliança com o Egito contra a Assíria. Está lá em 2 Reis 18 a 17 seguintes. Mas Isaías advertiu contra esta aliança, porque em seu devido tempo Deus destruiria a Assíria. O Egito era um país notável por uma sua sabedoria, mas aqui seus sábios e conselheiros foram totalmente enganados. A verdadeira sabedoria só pode vir de Deus. Devemos pedir-lhe a sabedoria para tomarmos nossas decisões e não sermos igualmente inseguros e desorientados. Você se acha confuso sobre alguma coisa em sua vida? Peça a Deus a sabedoria necessária para resolver a situação. Depois que o Egito foi castigado, seu povo abandonou os ídolos para adorar somente ao único Deus verdadeiro. Mais admirável ainda, a profecia de Isaías de que os dois príncipes opressores de Israel, o Egito, a Síria, se uniriam em adoração. Esta profecia se cumprira naquele dia, isto é, no futuro, quando Cristo vier para reinar. Quando o povo do Egito pedir ajuda a Deus, ele enviará um Salvador para livrá-los. Jesus Cristo, nosso Salvador, está à disposição de todos aqueles que invocaram. Nós também podemos orar e receber o seu poder salvador. O Egito é apenas uma das nações gentílicas que se curvarão perante o Senhor. A passagem de Filipenses 2, do 10 a 11, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, não devemos nos admirar que os egípcios e os assírios façam parte desse todo. Cada um de nós também faz parte dele. Podemos curvar-nos agora em adoração. Aliás, em devoção ou mais tarde em submissão. Em Jesus Cristo, inimigos tradicionais podem ser unidos pelo amor. Em Cristo, povos e nações politicamente diferentes e até mesmo rivais se curvam os pés como irmãos e irmãs. Cristo derrubará qualquer barreira que possa ameaçar os relacionamentos, como está em Efésios 2, do 13 a 19. Então, precisamos entender que esta força divina que veio para unir, e é a união que faz a libertação na vida de todo o povo de Deus. Portanto, o amor vence qualquer força maligna. Só o amor pode gerar comunhão e união com aqueles que são os nossos inimigos. Porque o demônio não sabe amar, mas o amor é a resposta para tudo. O amor vence tudo. Por isso que a palavra de Coríntios diz que o amor tudo supera. Quando tem amor, há superação. Mas quando não existe amor e existe ódio, aí existe guerra, existe morte, existe destruição. Então, quanto mais nós vamos percebendo que Deus nos fez e nos colocou neste mundo para ser fontes de amor, para ser pessoas justas, ser pessoas corretas, santas, mais a gente vai entrando no campo da felicidade, uma felicidade eterna antecipada. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.